Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, para o canal Camarada Comissário. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, que é um trabalho independente, um trabalho que traz para você informação, geopolítica, relações internacionais, cultura, conhecimentos, pesquisas e, claro, os maravilhosos jogos de computador que eu já apresentei aqui em lives e em outras transmissões para vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência no concerto de uma banda de folk rock russo. É uma banda chamada Skolot. Pessoal, os caras se apresentam usando roupas tradicionais do povo russo. Vejam só que legal. Onde que no Brasil você vai ver, excluindo o imortal Luiz Gonzaga, um cantor se apresentando em roupas tradicionais do povo brasileiro. Aparentemente no Rio Grande do Sul eles também têm algumas expressões culturais nesse sentido. Mas, enfim, onde que eu quero chegar? Não se trata apenas de um carnaval, como muita gente pode imaginar. A música do Skolot é uma música inovadora, é uma música que realmente faz a gente mergulhar no logos do povo russo. É uma música que trata de história, é uma música que trata de cultura, é uma música que, antes de qualquer coisa, traz alegria. Eles têm uma música, por exemplo, dedicada ao chá, o chá que é tão consumido aqui na Rússia. No Brasil, talvez o mais próximo disso é o quê? É uma música de um sambista que pergunta, você sabe o que é caviar? E aí ele diz no final, é o baião de dois dele, é o feijão com arroz que o alimenta. Mas, por exemplo, sobre o café que é tão consumido no Brasil, eu não lembro de música assim. Talvez sobre o chimarrão, pode ser que os gaúchos tenham alguma música a respeito. Eu sei que eles têm muita música sim para tomar chimarrão, mas expressões culturais, quer dizer, que resgatem a nossa cultura do nosso povo, eu penso que o Brasil ainda é muito pobre nesse sentido. Sim, nós temos expressões como, por exemplo, o forró. O forró que, infelizmente, tem sido cada vez mais e mais permeado pela música pop, pela chamada sofrência também, que já vem de sertanejo. Ela me deixou músicas tristes e que não agregam nenhum valor cultural, nenhuma expressão cultural, sejam muitas vezes músicas muito melosas, e esse, aliás, é, no meu humilde entender, um problema da música latino-americana, né? Muitas vezes ela é melosa demais e nem mulher gosta, inclusive tem vários canais aí de filosofia estoica, que inclusive é um tema que ainda quero abordar nesse canal, que tratam exatamente dessa coisa, né? Dessa coisa de ser muito meloso. Mas o que trata, afinal de contas, a música do Skolot? Skolot, para quem não sabe, é o nome com o qual se autodenominavam os povos citas, são povos pré-eslavos, povos que habitavam o território da Federação Russa atual, povos que mais tarde viriam a se fundir com os sármatas e também com os outros povos para formar os eslavos e depois os russos, bielorrussos e também outros povos, uma civilização perdida, por assim bem dizer. Então, na música do Skolot, se nós formos falarmos apenas da música em si, não das suas letras, nós temos um arranjo musical riquíssimo, que envolve instrumentos da Eurásia, como, por exemplo, o vargão. Vargão, para quem não sabe, eu já mostrei ele aqui no meu canal. Na música Baianá, logo no início, tem um compositor que toca vargão, um varganista, digamos assim. É um instrumento típico da Eurásia, é um instrumento, aliás, da idade do ferro. Surgiu durante a idade do ferro e ficou famoso por toda a Eurásia. É um instrumento de vibração. Um instrumento de vibração tal qual como o berimbau, sendo que o berimbau tem uma outra origem, que é a origem africana, diferente, por exemplo, do vargão, que é da Eurásia, que mais e mais compositores como, por exemplo, Ennio Morricone já usaram o vargão, mais e mais ele vem ganhando espaço na música. Além do vargão, você tem instrumentos ocidentais, como é o caso do violão, claro, do violino, que eles também usam, da gaita, dando assim arranjos musicais únicos, com
uma melodia incrível e diferente de tudo aquilo que eu já ouvi. Lembrando que esse gênero folk rock é um gênero surgido aqui na Rússia. Folk quer dizer, significa povo em inglês. Folclore, o que significa folclore? Folclore vem de folklore, quer dizer contos do povo. E é exatamente isso que está faltando hoje na nossa música. Certa vez o Milton Nascimento disse que a música brasileira hoje, infelizmente, está muito pobre. Quase sempre só se fala de amor, quase sempre são essas músicas melosas. E quando não são músicas melosas, são músicas de sofrência. Ela me deixou, ela não atende o telefone. Esse tipo de música só vai formar maníacos, né? Maníacos é que acabam um relacionamento e ficam insistindo o tempo inteiro ali. São pessoas que não têm contato com a filosofia estoica, que não têm domínio sobre as suas próprias emoções. E esse tipo de música só vai, né, contribuir para reforçar esse tipo de atitude, infelizmente. Eu conheço uma russa mesmo que teve um relacionamento curto com um brasileiro, acabou com o cara e diz ela que até hoje esse cara, né, manda e-mails enormes dizendo que vai até a casa dela, que conhece não sei quem na Rússia, que vai mandar fazer isso e aquilo. É o cara totalmente maníaco, né? Isso não é legal. A música, eu penso que ela deve ter um papel construtivo. Ela deve resgatar as raízes, deve resgatar a cultura de um povo, deve resgatar as suas tradições. No Brasil nós temos um tipo de música que faz isso, que é o samba, apesar de que o samba, embora seja uma música popular, ela não é tão popular quanto ela poderia ser, por várias razões. Só para vocês terem uma ideia, eu conheço uma senhora, ela é pentecostal e diz ela que não ouve samba porque aquele batuque é batuque do demônio, é batuque de terreiro de macumba. Então, tem pessoas que, infelizmente, têm esse tipo de preconceito. Nós temos outros tipos de música também no Brasil, como o forró, mas o forró, como eu já disse hoje, é muito permeado por determinadas tendências estranhas à cultura do nosso povo. E, claro, também no Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul isso é um pouco complicado. O Rio Grande do Sul tem uma cultura muito rica, mas muita gente... a cultura do Rio Grande... Não é a cultura do Rio Grande do Sul, é a cultura do povo brasileiro. O povo brasileiro tem muitas raízes, ao contrário, por exemplo, do povo russo. Nesse sentido, o nosso país ele é em certo sentido, até mais diversificado que a Rússia. Se você caminha, por exemplo, aqui pela Rússia, você vai ver muita gente parecida, tanto homens quanto mulheres, né? Você facilmente encontra um sósia para alguém aqui. O Brasil, nesse sentido, ele é mais diversificado, porque ele é a mescla de diversas culturas. A mescla da cultura americana típica, né, dos povos que residiam na América pré-colombiana, da cultura africana, da cultura europeia. E quando nós falamos em cultura europeia, nós estamos falando aqui de portugueses, de italianos, de espanhóis, de alemães, pessoas que vieram para o nosso país e que contribuíram para a formação da nossa etnos, da nossa cultura, que deixaram, quer dizer, ali a sua contribuição. E isso precisa ser explorado também na música. Um povo que não conhece suas raízes, que não conhece seu passado, ele é facilmente dominado, ele fica sem identidade. Ele é como um navio que não tem âncora. Não tem âncora e também não tem motor. Ele vai ser facilmente carregado pelas ondas. A gente não pode permitir que isso aconteça com a nossa cultura, especialmente ante a ofensiva de certas ideologias, de certas tendências que hoje determinados países têm imposto a outros países com um nítido objetivo de dominação cultural. A Rússia fez os valores tradicionais a sua bandeira, o que é uma coisa muito importante, e seria muito bom se houvesse um intercâmbio cultural maior entre a cultura brasileira e a cultura russa. Se nós vissemos grupos como Skolot e outros também do plano do campo do folk rock se apresentarem no Brasil, para que o povo brasileiro possa conhecer esse tipo de música, possa entender que outro tipo de música também é possível. É uma banda bastante carismática, é uma banda que eu conheci o vocalista da banda, né, um cara, gente boa, inclusive ele me adicionou recentemente no VK, que é o Alexei Pavlov. Ele estava lá no concerto e disse, nós vamos fazer aqui como nós tradicionalmente fazemos em todo concerto, que é descer para tirar fotos
com o público e abraçá-lo também. Eu achei isso muito bacana. Ele, quando soube que eu era brasileiro, inclusive fez questão de tirar uma selfie comigo, depois até compartilhou minha postagem, já tem mais de 200 curtidas. E é uma banda que trata, né, exatamente de temas da cultura e da história da Rússia, daqueles processos que formaram esse país, principalmente em tempos antigos. Quer dizer, ele vai buscar exatamente as raízes da cultura russa, é uma expressão cultural única e incrível do folk rock, que é um estilo musical que nasceu exatamente na Rússia, ainda na época da União Soviética, né, que valorizava muito essa questão das raízes dos povos, da sua cultura tradicional, suas vestimentas e outros aspectos também. E isso precisa ser explorado não só na Rússia, como em outros povos. Vamos tratar mais de identidade em um sentido cultural, em um sentido de valorizar as nossas raízes, em vez de abraçar aquilo que não nos leva para frente e que não enriquece nem a nossa cultura e nem cultura nenhuma. Então foi um concerto que eu gostei bastante, um concerto bastante animado, um concerto no qual eu vi pessoas de todas as idades, adultos, idosos, adolescentes, crianças. Teve até um momento em que eles começaram a cantar a música Variag, e aí todo mundo sentou no chão e fez tipo um barco viking. Eu que já fiz abdominal remador, também fui, né? Sentei no chão e comecei a fazer abdominal remador. Depois outras pessoas se juntaram, foi um momento muito legal dessa festa, desse concerto, que é um concerto que traz alegria, cultura e ao mesmo tempo uma expressão cultural riquíssima. Com vocês, Cristiano, para o canal Camarada Comissário. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso canal pelo Telegram, que é o Cristiano Grado. Lembrando que este é um trabalho independente e que todos aqueles que desejarem podem ajudar o meu canal contribuindo para o meu Pix. A todos, um bom fim de semana.